Mais um dia aqui, indo gravar um podcast para vocês. E hoje eu vou falar com ele, que tem uma paixão um pouco exótica. Afinal de contas, ele é pai de pet, mas não pai de pet convencional. Ele tem 7 cobras, 4 lagartos, 2 ratas, um sapo e 2 cachorras. A gente está indo conversar com o Thiago do Exóticos do Thiago, entender um pouco de onde surgiu essa paixão por bicho exótico e como ele conseguiu transformar isso em negócio. Thiago, já tô chegando, me espera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Eu tô aqui, nesse cenário já um pouco exótico, já um pouco diferente dos cenários que a gente tá acostumado. Eu já vou chamar ele aqui para se apresentar, mas antes eu quero pedir para você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor a já se inscrever aqui no canal, já ativar o sininho, já deixar o seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com quem gosta do assunto de empreendedorismo e também de pets não convencionais. E também não deixe de seguir o nosso convidado de hoje, que é o Thiago, do Exóticos do Thiago. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bianca. Muito obrigado mesmo, assim, de coração. Tava esperando por esse dia. Eu me lembro que na primeira edição na primeira temporada, eu já pensei, será que um dia você vai me chamar e tal? Mas veio na hora certa, porque o Thiago acabou de começar a empreender nessa área nova dele. 3 semanas que a gente inaugurou a loja lá. Então vai ter bastante assunto. Que é 3 semanas depois de 2 anos. 2 anos e meio. Mas pra gente começar, se apresenta um pouco. Quem é o Thiago, o que ele faz? Bom, vamos lá. Eu sou o Thiago e como a Bianca falou, segue o nosso convidado, né? Eu sou o Thiago, hoje muito mais conhecido como o Thiago dos Exóticos do Thiago, né, Bianca? Que é um Instagram que eu tenho. Aliás, hoje, além de Instagram, é um canal também do YouTube, né? Onde eu mostro a minha rotina diária de cuidado com os meus animais aqui. Hoje a gente está aqui no quarto dos bichos, que eu chamo, né? A gente mora, eu e minha esposa, num apartamento. Então a gente tem um quarto que é o nosso, a gente não tem filho, e esse outro quarto é o quarto dos animais. Aqui a gente tem 7 serpentes, 4 lagartos e um sapo. A gente tem 2 cachorrinhas também, tem 2 ratinhas, mas não ficam aqui nesse quarto. Bom, eu tenho 39 anos, agora em outubro vou fazer 40. Tá conservado. Cabelo dá uma escondida, não tem cabelo grisalho, né? Dá uma escondida, mas o bigode dá uma clareada às vezes. Então, assim, eu gosto de bicho desde criança, né? Eu tenho uma conexão muito forte com o animal. Eu me lembro, por exemplo, Bianca, assim, falando um pouquinho da minha conexão com o animal, eu me lembro de criança mesmo, assim. Eu criava periquito australiano em casa. Mentira. Mesmo quem não conhece muito de bicho sabe o que é um periquito australiano, né? E eu reproduzia o periquito australiano. Criança. Ia na loja, no pet shop, vendia os filhotinhos de periquito para comprar calopsita para criar calopsita. E a sua família achava o quê? Cara, sempre foi muito de boa. Sempre foi muito de boa. Eu cheguei a ter criança, assim, menor de idade de verdade. Tipo, 10, 11 anos. Eu cheguei a ter um monte de periquito, calopsita, pássaros eram vários, né? Cheguei a ter codorna, coelho, jabuti, tartaruguinha, cachorro, e eu sempre curti o bicho e sempre curti cuidar. Talvez essa fosse a grande diferença para minha mãe me incentivar. Porque geralmente a gente sabe que bicho não é brinquedo, então a maioria das crianças não deveria ter animal, porque talvez não tenha idade nem maturidade suficiente para ter um animal sob sua responsabilidade e não cuida, né? Acaba ficando pro pai. Como eu gostava muito, eu sabia que se eu não cuidasse, eu não poderia ter mais esses animais, eu cuidava desses bichos. Então, assim, gostar de animal sempre foi muito natural para mim. Só para você ter uma ideia. Eu falei que eu tô com 39, né? Quando eu era criança, não tinha celular, não tinha internet. Os computadores estavam chegando, começando a aparecer. O que eu pedia de aniversário para minha mãe de Natal? O que eu comprava quando eu tinha algum dinheiro? Livro sobre animal. Então eu tinha livro sobre raça de cachorro, eu tinha livro sobre aquário, eu tinha livro sobre criação e reprodução de periquito, de passarinho, de tudo que você possa imaginar.
eu tinha uma coleção de livros. Eu lembro que eu fiquei muito mal quando numa mudança que a gente fez, a gente estava mudando de casa e a caixa dos livros ou foi furtada, ou se perdeu, e eu fiquei sem esses livros. Eu gostava muito, assim, é algo que eu sempre curti muito, sempre fui muito apaixonado por bicho. Então, Thiago, você tem formação em educação física. Educação física, nada a ver. Por que essa paixão... Em que momento que essa paixão adormeceu a ponto de você não ir para a área da biologia ou da veterinária para você começar a cuidar de outras paixões? E em que momento que ela voltou para sua vida? Então, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Eu, com 18 anos de idade, eu cheguei a cursar um período de medicina veterinária, só que aconteceram muitas coisas na época, muitas coisas, e eu acabei trancando e nunca mais voltei, tá? E realmente, assim, depois que eu tranquei, por muito tempo eu não pensei mais em voltar nem para veterinária ou fazer biologia, mas eu continuei gostando de animal, continuei tendo animal. Eu tenho uma conexão muito forte também com peixes ornamentais, peixes de aquário, né? Inclusive, eu já tive uma loja por alguns anos, uns 4 anos mais ou menos, dedicada ao aquarismo. Não era um pet shop, era uma loja que comercializava única e exclusivamente peixes ornamentais, aquários e todos aqueles acessórios de suporte para a manutenção desses bichos. Só que, assim como eu falei, a vida é uma caixinha de surpresas, coisas foram acontecendo na minha vida, né? Então, assim, ó, só pra gente tentar entender uma linha do tempo. Eu, criança, sempre curti muito, consumia muito conteúdo de animal, livro, revista. Eu me lembro que, na época, né, quando eu era criança, banca de jornal era uma coisa muito mais forte do que hoje, né? Foram sumindo, se descaracterizando. Então, eu tinha coleção sobre dinossauro, eu era fanático por dinossauro. Coleção sobre pássaros, sobre cães. E eu ia comprando aquelas coleções, toda semana saía um livrinho novo e tal. Sempre curti muito. E aí, acabei não cursando veterinária, fui por outro caminho, fui tendo vários empregos, nada a ver com isso. E aí, eu cheguei a trabalhar uma época na Nestlé, né, com nutrição infantil, na área de vendas. E aí, em um dado momento, eu saí da Nestlé. E aí, eu peguei toda a minha rescisão, tudo que eu tinha para receber, o que eu tinha guardado, e resolvi investir numa loja de aquários, né? E aí, eu sabia que eu não podia ficar sozinho nessa loja, eu precisava de alguém para estar ali comigo. E eu chamei uma pessoa que gostava muito de aquário, o Ari, um grande amigo meu até hoje, e ele foi meu sócio nessa empreitada, né? Foi muito bacana, assim. Foi muito legal como aprendizado, foi muito legal porque foi a primeira vez que eu, de fato, fui dono do meu próprio negócio. Eu não estava trabalhando para alguém. Quantos anos você tinha nessa época? Eu já era mais velho, 20 e poucos anos. Eu sou péssimo com essas coisas, tá? Quando eu traço linhas do tempo para falar qual ano era, qual a idade que eu tinha, eu sou horroroso. Não, porque eu queria saber quando que você, em que época do mundo, você abriu seu primeiro empreendimento. Porque, afinal de contas, o mundo tá mudando numa velocidade, quem empreendia antes de 2020 e quem começou a empreender depois de 2020 já tá lidando com outro mundo. Porque eu já peguei essa fase de diferença. Não, foi bem antes disso, foi bem antes disso. Na verdade, se eu for mais justo ainda comigo, meu primeiro emprego eu tinha 14 ou 15 anos de idade. Eu trabalhava num curso de inglês, no laboratório de informática do curso de inglês, né? E aí, enfim, foi ter outros empregos, eu entendia muito de computador, trabalhei em ciência técnica de informática e tal. E, em um dado momento, eu comecei a criar em casa uns ratinhos, caldongos, hamsters e tal. E eu comecei a trabalhar numa feira livre. Eu montei uma barraquinha numa feira livre e eu vendia a gaiola do hamster, o hamster. Eu ensinava as pessoas a cuidar, como é que fazia. Só que era uma barraquinha numa feira, sabe? Pô, mas já monetizava e já tinha um caminho para que você... Isso. E aí, muito tempo depois, talvez, a gente está em 2024, até mais de 10 anos atrás, uns 12, 13 anos atrás, eu resolvi montar a loja, né? E aí, a loja foi muito legal, assim, funcionou por quase 4 anos, só que, mais uma vez, a vida acaba surpreendendo a gente, né? Dessa vez não de uma forma tão positiva. Eu sofri um acidente de carro. Eu estava parado num sinal de trânsito, já há alguns minutos, e meu carro recebeu uma colisão traseira de uma senhora que estava dirigindo, ela não viu, enfim, era uma ladeira, então foi um acidente bem ruim. O carro dela foi perda total, o meu carro foi perda total, eu estava parado no sinal. O carro que eu colidi, porque eu fui empurrado para frente, foi perda total também.
E o último carro não foi perda total, mas eu lembro que na época foi mais de 50 mil reais de conserto. E esse acidente acabou provocando uma hemorragia, né? Eu tive um coágulo no cérebro, eu tive que ficar por muito tempo parado. Coincidiu nessa época com a Operação Lava Jato, e aí eu me lembro, independente de questões políticas, eu me lembro que o Rio de Janeiro ficou muito esquisito, porque a Petrobras ficou muito esquisita, a gente depende muito de petróleo aqui, e a loja que tinha do meu lado, que era um pet shop, que gerava tráfego para minha loja, fechou também. Então foi um conjunto de fatores desfavorável, e eu comecei a acompanhar aquilo e eu comecei a ver que as coisas não estavam indo bem. E eu sempre tive um compromisso comigo e com os outros, que era terminar bem. Então chegou num dado momento que eu falei com o meu sócio, olha só, até o dia tal, do jeito que a gente está, se a gente não melhorar, a gente consegue trabalhar, se a gente fechar nesse dia, pagando todo mundo. Se passar desse dia, a gente já não vai conseguir pagar alguém. E eu não queria que isso acontecesse. O cenário não mudou, infelizmente, né? Com a minha ausência, com a loja fechada, com toda a situação que a gente vivia econômica no estado do Rio de Janeiro. E aí não teve jeito, a gente optou por fechar a loja, né? Acabou o sonho naquele momento, pelo menos por enquanto. Isso foi em torno de 2015, 2016, não foi? Isso aí, Porque foi exato. onde a empresa que eu trabalhava também fechou pelos mesmos motivos. A gente sabe que na época de 2014, na Copa, né? A gente teve uma injeção, alguns anos antes, de muita grana no estado do Rio de Janeiro, justamente para preparar a infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014. Logo depois, teve essa questão de Operação Lava Jato, aquele monte de escândalo de corrupção, enfim. E aí o Rio de Janeiro começou a entrar em crise, né? O Brasil todo, mas o Rio de Janeiro sofreu muito, até pela dependência do petróleo, a questão da Petrobras. Quanto tempo você tinha de loja? Uns quase 4 anos. Ah. E aí a gente teve que interromper o sonho, foi muito ruim. É muito ruim você perceber que aquilo que você achava que ia dar certo, a gente acaba achando que vai dar certo para sempre. Nem sempre dá. Mesmo começando pequeno, a gente começa um negócio querendo ser grande, com sonhos, tendo ideias, e de repente ser interestadual ou internacional. Eu nunca me iludi. Eu sempre começo uma coisa de forma pensando positivo, mas sabendo que pode dar errado. A gente sabe, faz parte da vida, né? E às vezes aquilo que dá errado naquele momento é um pontapé para dar uma coisa muito mais certa lá na frente, e a gente não consegue enxergar naquele momento. Mas é muito ruim, né? Quando você decide fechar. E aí retirar as coisas da loja, terminar de pagar todo mundo, se despedir de todo mundo e acabou, né? Acabou, só que na verdade não. Era uma loja de aquário, como eu falei, e como toda loja, né, tinha fornecedores. Então tinha fornecedores de produtos e tinha fornecedores de animais, também de peixes ornamentais. E aí, um desses fornecedores entrou em contato comigo e aí falou assim, Thiago, como é que você tá? Eu soube que você fechou a loja e tal. Eu falei, cara, a gente achou melhor fechar por conta de toda a situação. Sofri um acidente, estava me recuperando, eu não podia abaixar a cabeça, fiz uma cirurgia, eu tenho uma cicatriz aqui, enfim. Eu falei, cara, eu tô parado. Eu tô pensando, tentando organizar minha vida para entender se eu pretendo montar uma outra coisa. Eu estava descapitalizado. Ou se eu vou voltar a ser empregado de alguém, enfim, tá tudo bem também, né? Mas, enfim, na hora que eu queria. Aí, Thiago, olha, tem uma proposta aqui para você, de um negócio aqui dentro, tem que conversar com a gente. Bom, eu não tinha muita intimidade com eles eram meus fornecedores. E aí, essa empresa se chama Ecotop, né? Que é onde hoje, quase 10 anos depois de ter entrado lá desse convite, eu monto um setor, que eu sou sócio, em que eu idealizei, eu construí esse setor, e eu vou falar dele para você. Mas fui lá, conversei, a conversa foi boa, e eu comecei a trabalhar prestando um serviço para eles, né? Numa área lá de atacado, onde era um B2B, né? Era um negócio business to business. Então, assim, a gente comprava peixes de outros países, uma operação totalmente legal, totalmente dentro da legislação, inclusive não só da legislação brasileira, mas ela tem que seguir a legislação mundial em torno disso. Então, um negócio totalmente legal, e a gente comercializava esses animais para outras lojas, quando eles chegavam aqui no Brasil, esses peixes ornamentais, esses corais, e para aquários públicos e institutos de pesquisa diversos. E, obviamente, lá dentro, as coisas foram acontecendo, eu não tinha horário, eu fazia o meu horário. Mas esse setor que você tá, esse específico que você foi trabalhar, você fundou esse setor lá dentro, eles estavam precisando de alguém para começar esse trabalho. Já existia. Faziam? Já existia. Tá. A empresa é pioneira em alguns negócios. Por exemplo, nos anos 90,
foi a primeira empresa no Brasil a importar corais de forma legal. Então, assim, e é o que ela faz até hoje também, uma das atividades que são feitas lá até hoje. Eu, na verdade, estava entrando para substituir a pessoa que me convidou para ir para lá. O dono entrou no lugar do dono do negócio. Um sócio dele, exatamente. Ele estava saindo e ele, no pouco contato que ele tinha comigo lá, durante o momento que eu ia para comprar os animais, os peixes, os corais, ele entendeu que eu podia ser uma pessoa com perfil para substituí-lo, que talvez me encaixasse bem na função. E aí eu entrei, desenvolvi o meu trabalho lá, não só fiz o que já era feito antes, mas acabei trazendo algumas novidades. E o que é muito bom falar, eu acho importante também, quando a gente está empreendendo, é quando o ambiente é favorável. Né? Então, assim, desde que eu cheguei lá, não é que eu só ouvi sim, porque às vezes ouvir não é muito importante. A gente não quer ouvir não, mas ele te faz refletir sobre diversas coisas, né? Te faz crescer. Sim. Se você tem um senso de autocrítica, você pensa naquilo, cara, não, mas por que não? E aí, o não é importante também. Mas eu tinha um ambiente muito favorável. Eu tinha pessoas que respeitavam a minha opinião, pessoas que me ouviam, pessoas que estavam abertas às minhas ideias. Então, assim, foi muito bacana. Mas é uma conquista sua, um merecimento seu também, porque eu acho que a sua postura como profissional trouxe uma confiança para eles a ponto deles quererem abrir oportunidades. Se você fosse um louco ou um funcionário não tão dedicado, os seus não seriam muito maiores. Concordo com você, mas eu acho que alguém que deve estar assistindo a gente agora já deve ter passado por uma situação do tipo, poxa, eu tenho ideias boas, eu quero colocá-las em prática, mas eu não tenho um ambiente que me permite fazer isso. Isso é muito ruim, né? Ou porque alguém, não é no meu caso, alguém que está acima de você, numa posição hierárquica acima de você, pode se sentir ameaçado, então a pessoa dá uma limada naquilo que você fala ou que você quer falar, porque tipo, não, se eu começar a provar tudo que essa pessoa está falando, daqui a pouco eu achando que ela é melhor do que eu ficar no meu lugar. Roubar meu lugar. Isso é muito ruim, eu nunca passei por isso lá, sabe? Um ambiente realmente foi muito favorável. Então eu consegui manter procedimentos que eu acho que eram muito bons, muito bem feitos, melhorar alguns procedimentos, trazer ideias novas, e sempre fui muito respeitado, muito ouvido, e as coisas foram fluindo. Mas, alguns bons anos, talvez uns 5, 6 anos depois, né, que eu estava lá, eu enchi o saco do que eu estava fazendo. Entendo. Eu tinha um ambiente favorável, eu era querido nesse ambiente, eu me sentia parte da família, sabe, das pessoas, porque é uma empresa familiar. Então, assim, eu me sentia parte da família, mas eu não estava feliz fazendo aquilo que eu fazia. E aí é onde mora o problema quando você trabalha numa empresa muito pequena. Porque quando você trabalha, como eu já trabalhei, por exemplo, numa Nestlé, seja qualquer outra empresa, você tem uma empresa muito grande. Você tem várias posições, você tem vários setores. Às vezes você pode pedir para ser realocado em um outro setor. Se você desenvolve um bom trabalho, teu chefe está ali te apoiando, ele consegue te realocar num outro setor e a tua vida segue dentro da empresa. Consegue ter plano de carreira. Pois é. E aí quando você está numa empresa muito pequena, e ela não tem culpa disso, é só uma empresa pequena, mas assim, que era muito legal para tudo, só que eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com isso. Porque recompensa para funcionário não é só aumento salarial, não é só dinheiro, é também desafio, é reconhecimento, é um plano de carreira, é um crescimento. Então, por mais que você ganhasse o maior salário do mundo nessa área, se você não é desafiado, se você não vê o futuro, Por isso que, chefes, é importante você elogiar, você abrir setores, porque a gente não precisa só de dinheiro na carteira, a gente precisa de realização, né? Cara, você falou tudo. É importante elogiar. Geralmente os gestores têm um costume de pegar você para te dar um feedback e geralmente não é um feedback muito positivo, né? E assim, as pessoas esquecem de que é importante elogiar, sabe? Do mesmo jeito que é importante você às vezes chamar aquela pessoa para alinhar alguma coisa que está em discordância com o processo da empresa, faz parte, mostrar para ela o que você espera dela dentro, é muito importante chamar também para dizer, cara, segue assim. Foi uma coisa que eu aprendi quando eu tinha empresa, com um dos meus investidores que tinha empresas gigantes, que ele me ensinou o seguinte: Bianca, elogio se faz em público e crítica se faz de um a um. Porque quando você elogia um funcionário em público, ele se sente ainda mais elogiado, né? Quando você chama de canto, só ele ficou sabendo. E ele vai ter que contar como uma fofoca para um amigo. Então, quando você faz isso em público, ele ainda fica mais motivado. E quando você critica em público, ele fica ainda mais desmotivado. Então, elogio em público e crítica um a um. Super concordo. Então, assim, eu não tinha para onde ir.
vou só fazer uma observação, Bianca. Talvez alguém esteja ouvindo ao fundo o barulho de um grilo. Ah, eu acho que não vai estar, porque Não vai estar. Mentira. Então, tem um barulhinho de um grilo. Eu falei, pessoal, se o pessoal não vai entender nada, mas já que a gente está na roça. É porque, na verdade, eu tenho alguns animais aqui, né? Alguns deles são lagartos e eles se alimentam de insetos. Então, eu tenho uma criação pequenininha de insetos aqui, então de vez em quando sai um barulhinho. Eu acho que não vai estar dando pra ouvir. Coisas Mas assim. a gente vai gravar no final um grilinho pra colocar aqui. Porque as pessoas precisam conhecer todos os bichos do Thiago, inclusive os grilos. Então, eu não queria mais aquele trabalho. Eu estava muito feliz com tudo, com a minha remuneração, com a forma que eu trabalhava, porque eu não tinha horário fixo, o que pode ser uma armadilha. Porque quando você faz o seu horário e você não sabe gerir o seu horário bem, você acha que você tem muita liberdade, só que na verdade você não tem muita liberdade, você tem que entregar aquilo que te pedem. Só que às vezes esse excesso de liberdade, você fazer o teu horário, pode fazer você se enforcar. Ah, não vou hoje, não vou amanhã, vou chegar mais tarde, daqui a pouco o teu trabalho tem uma pilha de coisa a fazer, você começa a atrasar as demandas, mas eu era muito feliz com... Porque liberdade vem com maturidade. Exatamente. E aí, eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Educação física. Então, a educação física, cara, ela acabou surgindo como uma vontade mesmo, uma paixão e tal, acabou que eu não exerci, mas e tá tudo bem, eu não me arrependo, super feliz por isso, até porque conhecimento é algo que ninguém tira de você. Ninguém tira, e também a gente, educação física, ter um conhecimento do próprio corpo é uma coisa que, vai ser útil para os seus 70 anos. Assim. Com certeza. E eu falei, e agora? Vou sair. Mas vou fazer o quê? Não sei. Eu, talvez, por não ter ninguém que dependa de mim financeiramente, né? Hoje eu sou casado, na época eu não era, não tenho filho, isso facilita muito, né? Algumas tomadas de decisão se não tem ninguém que precise daquele dinheiro que você recebe. Então eu nunca fui muito apavorado e nunca tive muito medo de não estar empregado. Nunca. Sempre fui muito de boa em relação a isso pra mim. Então eu falei, cara, eu vou pedir pra sair. Numa boa, até porque eu não tenho motivo para não ser de boa. Só que eu tô mais feliz. E aí eu chamei os donos da empresa. Falei, gente, olha só, eu realmente não quero mais ficar. Eu não tô feliz. O ambiente é maravilhoso, mas assim, a função que eu exerço hoje, para mim, não dá mais. E eu fico muito inquieto de ter que fazer a mesma coisa igual por muito tempo. E aí eles, Thiago, eu não vou embora, porque eles gostam de você e tal. Mas foi tranquilo. Pedi para sair. Portas abertas, eles contrataram outra pessoa, eu fiquei um mês treinando essa pessoa, me comprometia a só sair quando essa pessoa tivesse sem nada e, na minha visão, apta a desempenhar aquela função. Beleza. E aí, entrou em educação física nesse tempo, então eu fazia faculdade, fazia estágio, estava ganhando muito menos que eu ganhava, mas estava feliz com a educação física numa boa. E mais uma vez, eu sempre gostei do bicho. Então nunca saiu da minha cabeça. Algumas coisas da nossa vida, por conta da própria vida, né, dos rumos que a vida toma, acabam ficando adormecidas, né, mas elas não morrem dentro da gente. E minha paixão por animal nunca morreu. E eu ainda continuei prestando um serviço para a empresa. Eu ia lá uma vez por mês, gravava vários vídeos, porque eu tenho o costume de gravar vídeo, eu faço vídeo falando da empresa e tal, e eu recebia um valor só para fazer isso, tá? Beleza. Um belo dia, eu cheguei lá, e aí eu tô conversando com o Marcos, que é o dono da empresa. Conversa vai, conversa vem, me contando como é que tava a empresa e tal, normal. E aí, cara, juro, foi um insight daquele momento. Óbvio que da minha vida eu já tinha pensado em algumas outras vezes, mas eu saí de casa pensando nisso, vou fazer uma proposta, nada disso. Eu sentado do lado do Marcos, conversando com ele, o dono da empresa, um dos donos da empresa. Eu falei, Marcos, e a empresa vai ter de aquário. Por que a gente não monta aqui dentro um setor de animais exóticos? Aí ele, como assim? Eu falei, cara, a gente sabe que o mercado pet hoje, não é de hoje isso, mas ele cresce a duplo dígito anualmente. Cara, quantos negócios crescem em duplo dígito anualmente, sabe? 10, 12%. Então, assim, é um mercado que financeiramente é muito interessante. Isso se desenvolveu muito mais depois da pandemia, porque no período de pandemia as pessoas ficaram muito tempo em casa, então muita gente acabou buscando um contato maior com o animal de estimação, muita gente que já tinha animal começou a aumentar esse contato com o animal, então o mercado foi mais desenvolvido, foi se desenvolvendo ainda mais,
E eu sempre gostei de bicho diferente. Eu gosto de bicho diferente. Mas você já tinha granola nesse dia? Já tinha granola, foi minha primeira serpente. Vamos voltar um pouco, porque, assim, primeiro, você contou que você teve pássaros, você trabalhou com peixes, e quando eu te conheci, você tinha um cachorro e um sonho que era ter uma cobra. Isso. Você falava pra todo mundo, quando eu for morar com a Camila, que eu finalmente vou ter minha casa, eu quero ter uma cobra. Isso. Que eu não sei de onde pessoas, a gente quer entender um pouco, mas a gente também quer entender um pouco o processo de conseguir uma cobra, porque eu acho que esse processo também te deu os insights. Afinal de contas, você só tem animais legalizados. Isso. E realmente é um setor que você tá me falando agora que cresce, mas que não tem tanta informação, não é tão fácil. Sim. Como foi toda essa busca de ter o seu primeiro pet exótico? Tá. Que eu acho que isso te trouxe também visão de negócio. Sim, com certeza. Bom, quando eu era criança, lá em casa tinha jabuti, tigre d'água. Quem não está familiarizado com o termo tigre d'água? Aquela tartaruguinha de água. Enfim, anos 90, né? Nenhum desses animais é de origem legal. Então, isso existe, infelizmente, até hoje, né? Nunca acaba. É importante mencionar aqui, já que a gente está entrando no assunto do negócio em si, que o tráfico de animais, hoje, ele só perde para o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Então, se você tem um pouco de consciência do que é o tamanho do tráfico de drogas no mundo e o tamanho do tráfico de armas, e que o tráfico de animais só perde para esses dois, imagina quanto isso movimenta de dinheiro e quantos animais são retirados da natureza, quantos animais são mortos todos os anos. E nos anos 90, não tinha a possibilidade de você ter, por exemplo, um papagaio legalizado. E aí eu queria que você, que tem mais ou menos a mesma idade que eu, em torno de 30, 40 anos, lembrasse quantas pessoas, quando você era criança, tinham um papagaio e um jabuti. Todo mundo. A minha avó paterna tinha 2. Meus vizinhos todos tinham, era muito comum. Então, assim, Bianca, muita gente é contra o comércio de animais, mesmo que de forma legal. O que eu penso sobre isso? Acho que assim, todo mundo tem direito de discordar, de ter opiniões divergentes. Isso faz parte do processo até para a gente poder crescer na discussão. Mas, mais uma vez, o tráfico de animais só perde para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Lá atrás, quando era impossível adquirir um animal de origem legal, e o que é um animal de origem legal? É um animal que vem ou de um criatório comercial legalizado. O que é esse criatório comercial legalizado? É um empreendimento que tem todas as autorizações para vender animais. Ah, mas esse animal sai da natureza? Negativo, tá? A gente sabe que todo dia são apreendidos diversos animais. Alguns têm condição de serem reintroduzidos na natureza e são reintroduzidos. Outros não têm condição de voltar. Ah, mas isso não fica num centro de triagem, enfim, do IBAMA? Fica. Só que a gente precisa trazer um pouco de realidade para a nossa vida. Não adianta fechar os olhos. Não existe estrutura para manter esses animais. Eu não vou entrar no detalhe, mas eu conheço pessoas que trabalham em centros de triagem de animais silvestres, e a pessoa sabe o que ela faz? Ela pega o carro dela, ela vai numa feira, ela negocia a xepa do final da feira para ter comida para esses animais. Tem animal que tem alimentação tão específica que às vezes nem tem alimento para esse animal. Então, assim, o tráfico movimenta tanto, e esses animais que vão sendo apreendidos, vão chegando, que eles não têm aonde ficar. O Estado brasileiro não tem condição de manter esses animais. Então, esses animais que são apreendidos, aqueles que podem ser reintroduzidos à natureza, são reintroduzidos. Aqueles que por algum motivo não podem, são destinados para diversos locais distintos. Zoológicos, criatórios conservacionistas, que são criatórios, são muito poucos no Brasil, que criam para conservar e não comercializam. Só que, geralmente, você tem que ter muita grana para fazer isso, não é qualquer um que pode fazer, porque você faz em prol do animal, é muito bonito, é muito bacana, só que você só perde dinheiro. Financeiramente, você só está perdendo dinheiro. Então, assim, não é qualquer um que tem estrutura financeira para fazer isso. E tem uma burocracia também. Alguns animais são destinados para institutos de pesquisa, enfim, e alguns vão para criatórios comerciais. Então, qual é o ponto? O animal de origem legal, ele é reproduzido num criatório comercial. Então, os pais, as mães originais desses bichos, elas são retiradas numa apreensão do tráfico,
vão para o centro de triagem, por algum motivo não pode ir para a natureza, e aí são destinadas para o criatório. Esses animais não podem ser vendidos. Não pode. Você só pode comercializar os filhotes desses animais. Então, os animais de origem que vieram oriundos das apreensões são do governo federal, são da União. Eles estão ali como se estivessem emprestados como matrizes para a reprodução, e a partir daí os filhotes, sim, esses podem ser vendidos. Então, nenhum animal de origem legal, documentado, ele veio da natureza, ele foi retirado da natureza. Diferente dos animais oriundos do tráfico. Esses sim são retirados da natureza. Isso é importante que fique claro, tá? E também vale lembrar, porque a gente fala muito sobre a exploração da reprodução dos animais que a gente está acostumado, que são os cachorros, os gatos, e que eles são maltratados. E isso existe, a gente sabe que tudo tem o lado A, o lado B, o lado C. Mas também vale lembrar que, pelo menos se você segue, né, todos os links do Thiago tá aqui na descrição desse vídeo, se você seguir, o Thiago visita vários e você vê que eles proporcionam a melhor vida para esses animais. Só que vocês observarem aqui os terrários, o Thiago já faz uma reprodução, né, da natureza de tentar dar a melhor vida para os animais. Isso. Porque algumas pessoas associam a reprodução de animais à exploração. Não que não exista, mas também existe o bom cuidado, o bom senso, uma vida boa e também a reprodução, um negócio bem feito, né, Thiago? Então, Bianca, o que eu tenho para te falar sobre isso, né? Eu não vejo, honestamente, eu, Thiago, nenhum conflito em trabalhar com comércio de animais, desde que seja feito de forma ética. Por exemplo, eu vou chegar lá na nossa... Como é que eu montei a loja, né? O setor de animais exóticos. Mas hoje nós comercializamos animais que são documentados. Possuem marcação individual, um microchip, uma anilha, tá? O IBAMA sabe de cada operação que a gente faz. O órgão ambiental do estado sabe de cada operação que a gente faz. A gente fornece toda a documentação do animal, a gente fornece um manual de criação de cada espécie, onde a gente explica como cada espécie deve ser criada. Eu costumo dizer o seguinte: a gente não pode pegar um mau exemplo e utilizar isso como uma verdade. Porque se fosse assim, eu vou extrapolar, mas se fosse assim, por exemplo, ninguém podia ter filho. Porque a gente sabe que, infelizmente, existem casos horrorosos de pais e mães que cometeram abusos contra crianças, enfim. A gente sabe, sei lá, uma pessoa mata com uma faca, então não posso mais cozinhar. São exemplos que não são exatamente sobre o que a gente está falando, mas o que eu quero dizer é, o que eu acho é o seguinte, mais uma vez, é um negócio que existe há décadas, de forma ilegal. São animais que são contrabandeados há décadas, tá? Uma informação de uma ONG internacional que é responsável pelos direitos dos animais, que trata de direitos dos animais. Sabe qual é a porcentagem de apreensões do IBAMA versus aquilo que é traficado no Brasil hoje? Não faço ideia. 0,1%. O IBAMA consegue, por conta do tamanho da estrutura, número de funcionários, enfim, de servidores, né? O IBAMA consegue apreender do Brasil, estima-se que 0,1% de tudo que é traficado. Então a gente tem 99,9% por aí sofrendo. Isso. Mas eu acho que tem que acabar o comércio legal de animais. É que o ilegal não vai acabar. Posso te falar uma coisa? Eu recebo hoje lá na loja diversas pessoas que falam assim: nossa, eu entreguei tudo meu que era ilegal e agora eu só quero bicho de origem legal. O bicho de origem legal, ele é rastreável. As lojas que comercializam animais de origem legal são cadastradas. Todo mundo sabe todo tipo de operação que acontece ali, porque eu tenho que fazer no sistema do IBAMA. E é fiscalizável. Você tem a lista de lojas. Se o órgão quiser, ele pode diariamente me fiscalizar. E a fiscalização acontece, tá? Então, assim, o que eu acho muito feio, tá? É você fechar os seus olhos. Eu quero que acabem as lojas. E tudo aquilo que você não está vendo está acontecendo. É papagaio sendo transportado dentro de tubo de PVC. São 9 mortos para chegar um vivo. É jabuti sendo recolhido no ninho. Sabe? Um monte de bicho morrendo dentro de meia, dentro de mala, de aeroporto, de rodoviária. Sabe? Então, assim, isso que tem que acabar. E assim, aí acabar com o comércio desses animais, a gente vira 99,9 para 100. E incentivar o comércio desses animais, a gente pode virar o 99,9 de tráfico para 99,8, 99, e aos poucos. Porque eu vejo, pelo menos no Thiago,
uma grande paixão. A gente tá falando de uma grande paixão por esses animais, assim, é muito amor envolvido. É você querer, tipo assim, ficar também pé da vida, Muita de coisa. estar dentro do cano, de também querer brigar para que esses animais possam, ter uma vida boa. E a gente sabe que para acabar com o tráfico, tem que morrer uma geração e nascer outra. Se a gente não vai acabar com uma geração de humanos, o que a gente pode fazer, né? Eu queria lembrar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do nosso estado, Rio de Janeiro, feira de Duque de Caxias, todo domingo no município de Duque de Caxias. Desculpa, ela está lá há décadas. Já chegou a ser o maior ponto de tráfico de animais do mundo. A céu aberto para todo mundo visitar. Se você quiser em domingo lá, você vai ver, não tem segredo nenhum. E está lá. E ninguém acabou com aquilo. Então, se eu acabo com o comércio legal, o comércio ilegal ganha mais força, é mais bicho retirado da natureza, porque as pessoas não vão deixar de ter. Mais uma vez, eu gosto de fazer algumas alusões, porque fica mais claro. Hoje, independente de quem é a favor ou contra, eu não estou discutindo isso, mas o uso de algumas drogas, como a própria maconha, como diversas outras drogas, é proibido. E a gente sabe quantas pessoas usam. Então, assim, não é porque é proibido que ninguém vai fazer. A gente não pode fechar os olhos. Então, não é muito melhor que a gente tenha como dar a possibilidade às pessoas de adquirir um animal de origem legal, onde eu licencio e fiscalizo o criatório, a loja, o próprio consumidor. Toda vez que eu faço uma venda de um animal, eu lanço o sistema do IBAMA, CPF, a documentação toda da pessoa, endereço, é rastreável. Entende? Então, assim, eu acho que é muito importante falar disso. E mais um dado, tá? Diversas organizações internacionais apontam como o comércio legal, a criação comercial, como uma das alternativas à extinção de algumas espécies, tá? Diversas espécies deixaram de ser extintas por conta do comércio legal. Isso é muito importante. E aí, você tinha me perguntado da granola. Porque tudo isso a gente tem conexão com você ter a vontade de abrir o setor de exóticos, e também eu quero que você conte, porque tudo isso mostra que você demorou 2 anos, né? Que não foi fácil entrar nesse setor. Você escolheu empreender um setor super burocrático. Então, Bianca, e aí eu sempre gostei de bicho e tal, como eu te falei, e eu sempre queria ter uma serpente, né? Só que a minha mãe tem pavor de serpente. Eu costumo dizer que serpentes e tubarões são os 2 animais mais incompreendidos, que mais carregam mitos, alguns mitos até religiosos, no caso da serpente. E aí são os animais, talvez as serpentes, animais que mais sofrem maldade, que é algo totalmente desnecessário, absurdo, é crime, mas são os bichos que mais são mortos por aí à toa, troco de nada. E então eu sempre quis ter. Enquanto aqui no Brasil, muita gente acha loucura, diferente. Em alguns países é extremamente comum. Canadá, Estados Unidos, diversos países da Europa, é muito comum você pegar uma criança de 13, 14 anos, ela vai ter o primeiro pet e não ser um cão, tá? Ser um lagarto, por exemplo, uma serpente. Mas aqui no Brasil, até pela falta de acesso da informação, a falta de acesso aos animais, as pessoas acham que é uma coisa muito louca. Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que quando eu falo, eu brinco com isso, mas é verdade, assim, que eu falo que eu tenho 7 cobras, 4 lagartos, um sapo, as pessoas devem imaginar que a minha casa é toda pintada de preto, que é muito escuro, sujo, que eu fico... Sabe, gente, não tem nada disso aqui, ó. Sabe, vocês estão vendo? Aí as pessoas entram aqui e ficam chocadas. Nossa, mas que legal, que bonito. Foi, gente, você achou que era o quê? Porque pensa em cobra, a pessoa pensa em algo, sei lá, equivocadamente macabro, não faz o menor sentido. Até por conta dos contos de fadas. Eu tenho medo. Eu já vim aqui mais de uma vez, o Thiago já falou, passa a mão. Eu falo, cara, eu não quero passar a mão, mas eu também tenho medo de gato. Veja isso, que curiosidade. Mas eu acho que até por conta dos contos de fadas, a gente cresce achando que é do mal. Sim, existem muitas relações, histórias negativas, né? Muito mito, falando de serpentes, né? Mas é um bicho que eu sempre curti. Mas morando com a minha mãe seria impossível ter esse animal. E aí eu resolvi, eu já estava com a Camila há quase 1 ano, né? Só que cada um morando na sua casa. E a gente resolveu juntar as nossas coisas e se mudar. Eu falei, é agora. E aí eu resolvi adquirir a minha primeira serpente, de forma legal, né? Então eu procurei um criatório comercial, um criatório que está dentro de toda a legislação, que segue toda a legislação, que está devidamente autorizado por todos os órgãos competentes. E eu já adianto, é muita burocracia. Para adquirir a granola, que é uma jiboia arco-íris da Caatinga, foi minha primeira serpente, de origem legal, o primeiro animal
documentado e tal, porque esses bichos, Bianca, eles estão sob uma legislação diferente de cachorro, gato, peixinho, calopsita. Esses animais são considerados animais domésticos. Cão, gato, calopsita, periquito. Quando eu falo de uma arara, de um papagaio, de uma cacatua, de uma serpente, de um lagarto, esses animais, apesar de serem considerados pela legislação animais de companhia, eles não estão sob o guarda-chuva da legislação de animal doméstico. Por isso que tem com documento. Eu, por exemplo, ter um casal, isso é uma curiosidade, de animais legalizados, desse tipo de bicho, não me dá o direito de reproduzir. Os filhotes são considerados ilegais. Tá? Isso é muito bacana, porque diferente de cachorro e gato, que a coisa tomou uma proporção e um descontrole de todo mundo criando e reproduzindo, a gente não pode fazer isso. É um animal de companhia, você não precisa reproduzir. Você não tem que vender esse animal, você nem pode vender. Tem como castrar? Então, existem até alguns estudos em cima disso. Alguns animais, por exemplo, o furão, que também não é considerado doméstico, diferente da chinchila, que é doméstica, qualquer loja pode vender, qualquer um pode comprar. O furão, por exemplo, que está sob o guarda-chuva dessa legislação específica, ele vem castrado. Porque hoje em dia, cachorro, quando você vai adotar, já vem castrado para não ter a reprodução. Sim. Porque também tem muita reprodução de cachorro irresponsável. Sim. Cruza e deixa os filhotes por aí. É importante reforçar. Irresponsável é uma coisa, ilegal é outra. Então, assim, por mais que seja irresponsável a pessoa sair reproduzindo um monte de bicho e abandonando, não é ilegal. O abandono é, mas sair reproduzindo não é ilegal. Aqui é ilegal. Tá? Ah, mas e se hipoteticamente a pessoa juntar o casal e nascer? Os filhotes têm que ser entregues ao órgão ambiental do seu estado. À unidade do IBAMA, enfim. Então eu fui procurar o criatório, descobri que era possível ter, e aí tive o primeiro animal. E aí eu comecei a curtir, comecei a entender esse mundo, e aí eu resolvi criar um Instagram que se chamava Jiboia Granola. Por que é importante falar desse Instagram? Eu fiz o Instagram para mostrar o dia a dia da minha serpente, porque eu queria, como tinha pouca informação, pouco conteúdo sobre isso na internet em português, eu queria mostrar o dia a dia do manejo do meu bicho para ajudar algumas pessoas. E eu fui fazendo, gostando cada vez mais, aí surgiu a compra de outro réptil, que era um lagarto, que era o Cláudio, que é uma pogona, um dragão barbudo. Eu falei, agora, Jiboia Granola, não Cláudio aqui, o Cláudio é tão simpaticão. Aí virou o Répteis do Thiago, tá? E eu criei o Répteis do Thiago e tal, e fui adquirindo mais um outro bicho e tal. Beleza, a coisa foi rolando. E eu comecei a entender, não só pela lente da minha paixão pelo animal, mas a entender também que isso poderia se tornar algo que me desse um retorno financeiro, tá? Uma criação de conteúdo. Você é o primeiro criador de conteúdo que vem aqui no canal. Ai, que bacana, cara. Fico muito feliz mesmo. E aí eu falei, cara, então eu vou produzir mais conteúdo sobre isso. E aí, voltando na história lá, eu tinha saído da Ecotop, porque eu não aguentava mais o trabalho que eu fazia, apesar de amar o ambiente, o trabalho. Mas continuava indo lá fazendo uma prestação de serviço para rede social uma vez por mês. Um dia eu tô lá, com esse negócio de bicho na cabeça, serpente e tal. Cheguei para um dos sócios e falei, cara, por que a gente não monta aqui? Mas assim, foi insight na hora, juro. Por que a gente não monta aqui um setor de animais exóticos? Aí ele perguntou, mas como assim um setor de animais exóticos? Aí eu puxei meu celular, falei, olha aqui, ó. Esse aqui é um criatório de serpentes. Ah, criatório de serpentes? Porque é muito louco para as pessoas que não estão acostumadas a usar esse meio. Criatório de lagarto, olha aqui e tal. Sabe, isso aqui movimenta um mercado. Tem gente que deixou de trabalhar com o que fazia para produzir, por exemplo, produtos de resina, tocas, bebedouros, comedouros, rações. Tá rolando um mercado muito forte em torno disso. Estão surgindo criatórios novos, o mercado está crescendo. Sério, eu falei, sério. Ah, mas por que a gente vai fazer? Eu falei, sei lá, cara, eu acabei de ter essa ideia, o insight veio agora. Vamos sentar e amadurecer. Desse dia, para a gente começar a entender o que a gente precisava fazer. E aí, eu acho que a gente está cansado de falar, né? Você já deve ter falado ou ouvido muitas vezes aqui no teu podcast, que empreender no Brasil é muito difícil. É muito difícil, ainda mais para o pequeno. Para quem, enfim, tá... Se você tem ou uma franquia, ou tem dinheiro para fazer um investimento, é um pouco mais fácil. Sim.
até confortável quando você pensa em imposto de CLT. Se você quer ganhar bastante dinheiro, CLT é mais caro do que você empreender. Agora, pro pequeno, que quer começar com o que tem, cara... E aí eu vou fazer um adendo. Empreender no Brasil é difícil e empreender no Brasil lidando com fauna é muito mais difícil. Primeiro porque, assim, existe toda uma burocracia que, na minha opinião, até certo ponto tem que existir para que haja um controle dessa criação, dessa venda, e isso eu acho que faz todo sentido do mundo. Só que em alguns momentos você extrapola. Porque tem o interesse do Brasil em tirar mais imposto e mais taxa e mais coisa, e a gente vai... A dificuldade não é por ser difícil de fato, é porque algumas vezes aqui no Brasil a gente deixa mais burocrático para tirar mais taxa. É muito complicado, assim, eu vou te dar um exemplo, né? Eu sou obrigado... Nasceu um animal no criatório X, um filhote. Ele registra no sistema o nascimento, o dia, ele microchipa essa serpente, esse lagarto, o quelônio, uma tartaruga, um jabuti, ele microchipa esse animal e dá entrada no sistema do IBAMA. Aí ele vende para mim como loja. Ele notifica o IBAMA, eu recebo, eu digo que estou recebendo, está no meu plantel. Eu vendo para você, eu notifico o IBAMA, beleza. Isso tudo é online, maravilhoso. Documentação pode ser consultada, QR Code. Só que o sistema do órgão ambiental estadual, por exemplo, não se comunica necessariamente com o mesmo sistema do IBAMA. Em alguns estados, por exemplo. Então, o que acontece? Eu preciso preencher uma planilha com toda essa historinha que é online, eu preciso preencher manualmente na planilha de Excel. Eu faço 2 vezes a mesma coisa. Para você conseguir abrir o seu setor de exóticos, você teve que tanto fazer uma abertura de empresa para o governo, quanto uma abertura de empresa para o IBAMA, que apesar de ser do governo, não é separado. Vamos lá. Quando a gente fala de bicho, a gente pensa em IBAMA, né? IBAMA. Só que há muitos anos, a competência de licenciar e fiscalizar empreendimentos de fauna, como criatórios, lojas que comercializam esse tipo de animal, passou da esfera federal para a esfera estadual. Então isso hoje é uma competência de cada estado. É muito louco para algumas pessoas, eu vou explicar. Os únicos estados hoje que permitem o aparecimento, o surgimento de novos criatórios desses animais são Rio de Janeiro, Alagoas e Paraná. Em Alagoas e Paraná, hoje, tá, junho de 2024, é permitido criar e comercializar espécies silvestres, ou seja, nativas da nossa fauna, nem todas, mas basicamente espécies silvestres e exóticas, as estranhas à nossa fauna. Não são todas, tá? Tem coisa que não pode, ou porque tem o risco de ser um potencial invasor, ou porque já tem caso de invasão em algum local. Então, assim, tem toda uma legislação em torno disso. O estado do Rio de Janeiro permite a silvestre, mas não permite a exótica. Mas o criatório não pode criar exótica, a loja não pode vender, mas você, como consumidor final, pode comprar quantas você quiser. Então, a sua loja é uma loja de silvestre. Quando eu falo de répteis e anfíbios, sim. No caso das aves, é permitido tanto silvestre quanto exótico. Que difícil. É muito complicado para as pessoas entenderem. Tem muita burocracia. Mais uma vez, eu acho que existe uma burocracia que é necessária para manter o controle do negócio e não virar uma bagunça, mas tem algumas coisas que são muito loucas, muito loucas. Porque assim, se você pensar do ponto de vista, vamos dizer que o estado X não permita a entrada a criação do animal Y, nem a venda, porque ele acha que aquele animal pode, apesar de não existir nenhum registro no mundo, pode ter um risco de invasão. Por exemplo. Beleza, mas por que a pessoa pode comprar 100 se ela tiver dinheiro para comprar 100? Eu estou trazendo para dentro do estado, do mesmo jeito. Enfim. Então, assim, decidimos, vamos então montar um setor de animais exóticos na loja. Aí eu te falo, como? Que loucura. Por onde eu começo? Eu tenho que ir lá no IBAMA, eu vou bater na porta do IBAMA, eu vou no órgão ambiental estadual, que aqui no Rio de Janeiro é o INEA, cada órgão ambiental estadual tem seu nome, eu vou onde? E aí você vai num lugar? Não é que não. Você vai no outro lugar? Não, também não é que não. Você fala, como é que eu faço? E aí? Quem me ajuda? Aí você vai procurar um Sebrae da vida, que é muito bacana, mas ninguém sabe nada sobre isso.
E aí, ou quem acha que sabe, te dá uma informação que depois você descobre que não faz o menor sentido. Você já tá criando conteúdo sobre como? Não, ainda não. Mas vai ser bom, hein? É. Porque daí, pra quem quiser e não sabe como, vai poder te consultar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ligar para criatórios, empreendimentos que já estão legalizados, que não são iguais ao meu, porque o meu é uma loja, mas passam por processos semelhantes. E aí eu fui perguntando, e aí, como é que faz? Como é que faz? Olha, tem uma pessoa, fulano de tal, que é uma pessoa que é experiente e só trabalha com isso. Ele presta serviço para legalizar o teu empreendimento, para fazer o teu empreendimento acontecer. Beleza? Esses empreendedores estão abertos a passar as informações ou você sente uma resistência? Não quero ter mais uma loja concorrente minha. Cara, são tão poucas lojas, eu nem cheguei a falar com loja na época. Eu falei com criadores. E para o criador é interessante abrir uma loja porque tem um ponto de venda a mais. Sim. Entende? E o pós-venda de animal não é igual o pós-venda de um produto. Então, no geral, para o criatório é muito interessante vender para uma loja. Apesar de, obviamente, ele ter que vender por um valor mais barato do que ele vende para o consumidor final, como ele vende volume para uma loja, ele passa também a responsabilidade do pós-venda. Sim. Porque eu forneço manual de criação, eu mando um vídeo para a pessoa, ofereço um WhatsApp, etc. Você fala tudo para a pessoa agora. Tem gente que vai ouvir, vai absorver. Você dá o manual, a pessoa lê. Tem gente que não vai ler. É muita informação, né? E aí vai te ligar. Então, assim, você vai o tempo todo tá ligando e para mim tá tudo bem, faz parte do negócio. E quanto mais eu puder ajudar a você dar uma melhor condição para o animal, melhor. É parte do jogo e tá tudo bem. A única questão é que no criatório é mais interessante se livrar dessa parte. Sim. Então ele passa para você a responsabilidade do pós-venda. É mais barato vender para vocês, mas ao mesmo tempo dá bem menos trabalho, não Dá tá menos mais lucrativo para ele. E ele está vendendo no atacado, entre aspas, para mim, enquanto, obviamente, para o consumidor final, ele vende no varejo. Ele vende uma serpente. Eu não compro uma serpente, até porque não justifica. Porque tem que pagar frete, documentação, tudo, então não justifica. E aí, bom, vou empreender, não sei como, já tem o aval lá do dono da empresa, a gente vai ser sócio dessa empreitada. Por onde eu começo? Me indicaram fulano de tal. Vamos fazer uma reunião com fulano de tal. Chamei essa pessoa, sentei com ele e falei, cara, eu quero abrir uma loja que venda. Você cobra, lagarto, papagaio, cacatua, tudo de forma legal. Beleza, vamos fazer. Só que o vamos fazer foram quase 3 anos, porque mexe com a esfera municipal, mexe com a esfera estadual e mexe com a esfera federal. É muita burocracia, sabe? Não necessariamente eu estou falando de má vontade por parte de algumas pessoas, mas estou falando de burocracia mesmo, processos lentos, processos que às vezes têm prazos de 6 meses para vir um ok ou não. Então, assim, e aí você fala, poxa, mas quase não tem loja no Brasil que comercializa esses animais. Lá, a gente já tinha uma loja de aquarismo funcionando e um espaço vazio que seria um setor, ou seja, a máquina já girava. Imagina você alugar um espaço, pagar um contador, montar toda a estrutura que você ser fiscalizado antes de inaugurar, antes de ter o ok ou não ter o ok, você tem que estar com a estrutura pronta. Quanto você vai gastar por 3 anos para manter aquilo, para talvez receber um não? Por isso que tem poucas lojas no Brasil. Entende? Então, essa é uma questão. Então foram quase 3 anos, né? Passamos por diversos processos, como eu falei, esfera municipal, esfera estadual, esfera federal, e aí recebemos um belo dia a fiscalização do órgão ambiental estadual para licenciar ou não o nosso empreendimento. E aí ele podia ser ainda ali licenciado ou não licenciado, ou com ressalvas, para que eu tivesse que alterar o projeto, enfim, e não teve nenhuma ressalva. Então poderia ter demorado até um pouco mais. E aí, Bianca, assim, foi uma grande aposta, né? Eu não tenho mais carro, eu vendi o meu carro, eu não tenho, sério, eu tenho R$500 na minha poupança, eu não tenho mais poupança. Tudo o que eu tinha, eu investi na loja. E ainda assim, não era o suficiente para ter a loja, o setor de animais exóticos. Então, aquela mesma pessoa que me contratou lá atrás como funcionário da empresa, que eu pedi para sair numa boa, eu volto como sócio dele e a gente divide todo o investimento, que era muito alto, eu não teria capacidade de fazer sozinho. Mas com uma tranquilidade, essa é uma pessoa que eu conheço há quase 10 anos, já vi passar por diversas situações de conflito, diversas situações
em que ele podia reagir de forma X e ele reagiu da forma Y, a melhor possível, de alguém que eu confio, alguém que eu acredito e alguém em que sempre apostou nas minhas ideias inovadoras para aquele negócio. Então, hoje... Conhecimento de setor, porque, é peixe, mas ainda é animal. Sim. Se eu não me engano, um dos sócios da Ecotop também é veterinário. A gente tem a esposa, que também é sócia proprietária do Marcos, por exemplo, a Adriana, ela é médica veterinária, o Marcos é oceanógrafo, a gente tem outro oceanógrafo na empresa, tem biólogo. Então, assim, são muitas pessoas que entendem daquilo. E, mais uma vez, que gostam de animal. Você acha que a estrutura, você está abrindo, né, esse setor dentro de uma estrutura, também acelerou o processo de aprovação? Tipo, aqui já funciona a venda de peixe. Então, o que eu acho é que acelerou porque é bem estruturado. Uhum. Assim, pode parecer autobajulação, mas de verdade não é. A gente visita muitas lojas de aquário que não são legais, assim, sabe? Não é muito legal. Mas... enfim, é um animal doméstico que muita gente não liga muito, é peixe, talvez seja o animal de estimação que mais sofre por conta da falta de conhecimento das pessoas. Vou ali dar um peixinho no aniversário do meu filho. Gente, isso não existe. Gente, pelo amor de Deus, eu não quero falar mal de mim, mas eu já tive um peixe que durou 24 horas. Não, cara, Ele tem água da torneira e ele morreu. Porque a água da torneira tem cloro, os peixes estabelecem uma relação com o meio muito específica, diferente do mamífero com ar, da ave com ar, o peixe e a água tem uma relação muito específica. Mas o ponto é, cara, felizmente, a loja é muito bem estruturada, é muito limpa, muito organizada, existe um respeito muito grande com os animais, sabe, uma loja muito antiga. O nosso CNPJ, já que a gente está falando de empreendedor, o CNPJ da empresa é de 92. Nossa. O mesmo CNPJ. Mais de 30 anos. Falando de negócio, não falando nem de animal agora, nunca teve um protesto. Nunca ninguém esqueceu de pagar um boleto. E foi protestado esse boleto que alguém esqueceu de pagar. Isso nunca aconteceu. Então, acho que tudo isso conta. Sabe, cara, não é uma pessoa que está chegando agora, que vai fazer um absurdo. E assim, de verdade, o que você está vendo aqui, à nossa volta, é o que eu quis reproduzir na loja. Sabe? Então, quando eu fui escolher os viveiros, lá a gente não comercializa gaiola para aves. A gente comercializa viveiros, e o viveiro não é um lugar para a ave morar ali sempre. É só um local de segurança. Quando você não está em casa, ela fica ali. Quando você vai dormir, o animal fica ali. Lá, uma ave, por exemplo, não roe um fio elétrico e tomar um choque. Num outro animal doméstico, um cão, gato, machucar ela. Mas a ave é feita para interagir com você. Então, assim, tudo que eu pensei era para dar a melhor qualidade para o animal. Então, todos os recintos têm controle de temperatura e umidade. Todos os recintos possuem decoração. E não é só por uma questão estética, questão funcional, tudo é pensado. Essa terrinha no fundo, o substrato, ele é maciozinho, ele é feito do produto tal, porque o animal consegue se enterrar, porque na natureza ele se enterra. Então, é importante que ele expresse o comportamento natural ali. Tudo isso foi pensado, tá? A gente não economizou um centavo, apesar de ter um orçamento muito restrito no que diz respeito à estrutura. O nosso combinado era, tem que ser o melhor. Não é melhor que os outros, mas o melhor que a gente pode dar para o animal. O nosso melhor. Exato. É sempre o melhor que a gente pode ter. Exato. Então, assim, e o foco é o bem-estar do animal. Então, a gente tem controle de temperatura, a gente tem aquecimento, refrigeração quando precisa, tudo controlado por sistema remoto, sabe? Cara... Não, inclusive o Thiago, quando ele sai de casa, ele fica observando se o ar-condicionado do quarto dos bichos está a temperatura ideal, porque os bichos aqui, eles precisam de uma temperatura específica. Cada recinto tem o sistema de aquecimento, dá pra ver, é meio feio. Aqui vocês estão vendo no meu vídeo, ó, tem umas tomadas, aqui isso não é só pela luz. Tem todo um controle de temperatura, umidade, enfim. Mas dá pra ver que todos eles estão iluminados. Esse aqui não tem ninguém morando, né? Tem, na verdade, só que ele fica apagado para não atrapalhar o sono dele durante o dia. Ah, tá. Que bicho que tá aqui? É o leopard gay, o animal que acorda no final do dia. Então, para não atrapalhar o sono dele, ele fica apagado ali. Mas tem mais detalhes no começo do vídeo, e eu também vou colocar algumas imagens dos terrários aqui para vocês verem Tipo assim, e não, gente, mais. Segue o Thiago, @exóticos do Thiago. Ele tem canal no YouTube, mas ele cria muito conteúdo também no Instagram. Se você não tem um bicho, mas você tem curiosidade também, ele fala do peso, da alimentação, da troca. Tem até sapo fazendo cocô.
eles fazem, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas sabe como é que é? É assim que funciona. Serpente se alimentando de presa abatida, que para algumas pessoas é um pouco chocante, mas é a natureza. E aí, Bianca, tivemos a fiscalização. Imagina o dia da fiscalização, da autorizar ou não, como é que foi? Eles avisam antes ou eles surgem lá? É agendado. É agendado. Porque a estrutura tem que estar pronta. Aham. Tá? A fiscalização de rotina depois não precisa ser agendada. Para licenciar, tem que ser agendado porque tem que estar tudo pronto. Então eles têm que te avisar. E aí foi fiscalizado, a impressão que me passou no dia foi muito positiva, sabe? Eu recebi diversos questionamentos, registro fotográfico foi feito de tudo e tal, anotação, tudo que eu falava, eles anotavam, mas foi muito legal assim, porque foi aprovado. Não no dia, foi sair quase 6 meses depois, né? Mas uma coisa que eu queria fazer um gancho, que talvez seja muito importante, ainda mais pro teu podcast aqui, é que assim, ó, lá atrás eu falei que eu criei um Instagram da Jiboia Granola. Aí virou Répteis do Thiago. E eu comecei a perceber algumas coisas. Eu tive a intenção de criar o setor de animais exóticos. Só que eu sabia que demoraria. E eu comecei a pensar em tudo que eu podia fazer para preparar a inauguração do setor. E aí, assim, eu acho que a gente tem que ser estratégico, sabe? Nem sempre vai dar certo, mas a gente precisa pensar de uma forma estratégica. E aí, de verdade, eu comecei a entender que se eu produzisse conteúdo sobre esse assunto, e aí com todo, assim, mais uma vez, cara, pode parecer autobajulação, mas não é. Eu sabia que eu tinha um potencial para produzir conteúdo falando de cuidado. Não é substituir um médico veterinário. Eu não sou médico veterinário, eu não sou biólogo. Tá? Não é isso. Mas o manejo. Como é que você faz para alimentar a serpente? Como é que é uma troca de pele? Como é que você faz para o seu lagarto? Para ensinar as pessoas a cuidarem melhor dos seus bichos. E eu entendi que a rede social, nesse momento, para mim, seria fundamental para que eu gerasse em mim, da minha imagem, propriedade naquele assunto. Então eu falei, cara, já que eu sei que vai ser um processo demorado, como é que eu posso transformar esse limão numa caipirinha, sabe, geladinha para mim? Então, vou pegar esses 2 anos, tinha gente que fala em 4 anos, 5 anos, vou pegar esse tempo que eu tenho, eu sabia que eu tinha muito tempo para fazer, e vou começar a bombar o meu Instagram. O YouTube veio muito tempo depois, de uma necessidade de produzir conteúdos mais longos. Mas o YouTube do Thiago demorou pra sair, porque o Thiago teve uma coisa que aqui nesse canal a gente não teve. Ele buscou ter um cuidado de criar o melhor canal. E daí, por isso que aqui no meu Amigo Empreendedor Podcast, a gente fala assim, às vezes, se você tá inspirado, começa com o que você tem, que foi o que você fez no Instagram. Foi o que eu fiz no Instagram, foi o que eu não fiz no YouTube. E não é que eu me arrependo, porque o YouTube tá indo muito bem. Mas assim, de uma certa forma, eu me arrependo de eu ter começado antes. É melhor o imperfeito feito do que o perfeito não feito, sabe? Eu acho que esse é o grande problema. Eu sou perfeccionista, cara, às vezes é péssimo, horrível. Porque assim, não, eu preciso da melhor câmera. A melhor câmera custa tanto, você não tem a grana. Aí comprou a melhor câmera, vou começar. Não, porque a luz não é a melhor luz. Aí a melhor luz custa tanto. E aí você nunca começa. E aí você vai falar, mas o Whindersson Nunes começou por... E não só ele, a gente pode ficar aqui brincando de citar várias pessoas que começaram de uma forma tosca para algumas pessoas, mas o que importa foi o que a gente estava falando aqui em off antes, é o conteúdo que você passa. E o que importa também é você dar o seu primeiro passo, você se desafiar a começar com o que você tem, até porque quando você dá certo e você cresce, fica mais gostoso. A gente vê, isso que a gente tá falando, o Whindersson Nunes falando, nossa, até hoje eu guardo a câmera que eu gravava no meu quarto. Sim. Sabe, você fica aí no fundo, como é que vai ser, e não sei o quê. E aí você vê várias pessoas gravando com a parede sem, sei lá, destruído, não sei o quê, porque é a condição daquela pessoa e tá tudo bem. Só que a gente vai ficando preocupado em querer fazer quase que, sei lá, uma novela da Globo, de estrutura. E não precisa. Sendo que as pessoas só querem ouvir o que você tem pra falar. É isso, elas querem o teu conteúdo. E aí você se preocupa tanto com a forma que você às vezes esquece que o mais importante é o conteúdo. É claro, né? Tá entendendo? Não dá pra fazer aquele som eu chamo de microfone de igreja. Não dá. Mas assim, fora isso, cara, o som é um pouquinho ruim, mas dá pra ouvir legal. A imagem não é melhor, não é um Full HD, eu tô gravando em 4K com o melhor celular, mas tá tudo bem. Mas em 2024 é muito difícil não ter um instrumento bom. Um celular ruim grava bem, sabe? Então assim, isso eu botei na minha cabeça na época. Então já que eu tenho esse tempo, o que eu posso fazer
pra lá na frente eu me aproveitar desse tempo que eu perdi. E aí veio a ideia de fazer o Instagram, que saiu de Raps do Thiago para Exóticos do Thiago. Já pensando na loja. É um nome muito abrangente. E aí eu poderia mostrar aves que eu não tenho no apartamento. Uma ave, um porco, um ouriço, pigmeu, alguma coisa assim. Enfim, animais diferentes que eu não tenho aqui. Então eu mudei o nome. O que para algumas pessoas, às vezes, também pode ser um problema horrível. Ai, mas era de boa granola. Aí virou Réplicas do Thiago, Exóticos do Thiago. Cadê a identidade disso? Onde vai parar? Cara, eu não tenho medo da mudança. Se eu entendi naquele momento, eu podia me equivocar também, faz parte. Mas se eu entendi naquele momento que a mudança era necessária, eu fui e fiz. Mas bem comunicado, qualquer mudança serve. Gente, olha só, isso que você tá contando chama antecipação, é muito conhecido no marketing, e a gente acabou de ver Bianca Andrade fazendo com a Boca Rosa. Que agora não é mais Boca Rosa, é Beauty, é só Boca Rosa. Certo. Que ela ficou, pra sair da Paiô e abrir uma coisa, também foi um tempo. E que ela ficou antecipando isso há mais de um ano. A Bianca Andrade tá falando há mais de um ano que tá vindo coisa por aí, que ela tá... Então, tipo assim, ela também antecipou. Você pega, ela lançou agora, mas desde janeiro tem vídeo dela com a nova identidade. Então, tipo assim, é um pouco de você não ficar parado esperando as coisas acontecerem. E usar uma estratégia muito antiga chamada antecipação de marketing. Exato. Tudo bem que no seu caso demorou 3 anos, é uma bela antecipação. Bem Mas bateu mais de 10 mil no Instagram. Hoje nós estamos com 12.100 seguidores no Instagram. O YouTube é muito recente e eu fui obrigado a dar uma pausa porque quando eu recebi a notícia, está autorizado, você pode começar, por mais que tivesse quase tudo pronto, cara, tem sempre um monte de coisa para fazer para inaugurar. Sim. E aí eu precisava também adquirir os animais, tem todo o processo burocrático, enfim. Eu precisei fazer muita coisa. E aí eu falei, cara, nesse momento o YouTube não é minha prioridade. A produção de conteúdo... exatamente. Alguém eu vou lutar nesse tema. Não dá pra fazer 10 batalhas porque você vai perder todas. Então assim, vou botar todos os meus esforços onde? Na inauguração do setor de animais exóticos da loja. Então eu parei. Mas hoje eu tô com 2.100 inscritos no YouTube também. Enfim, mas foi muito importante. Foi muito importante me antecipar com a criação do Instagram. Foi muito importante transmitir para as pessoas que eu tinha conteúdo para passar de qualidade. E não era o conteúdo perfeito, mas era um conteúdo de qualidade que eu sabia e eu tinha uma responsabilidade nisso, porque se eu estou ensinando as pessoas a cuidar daqueles animais, eu ensino de forma errada, eu estou de forma clara mexendo com aquelas outras vidas, sabe? Se eu digo que, sei lá, imagina se eu sou uma pessoa que ensina a mãe a ajudar o bebê, e eu falo que é para fazer uma madeira de feijoada, olha, tá entendendo o que eu tô falando? A responsabilidade que eu tenho em cima disso? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Mas eu sabia o que eu tava fazendo. E você não teve preguiça, né, Thiago? Você Não. fazia lives de 3, 4 Eu horas. fazia lives de quase todas duraram mais de 3 horas. A primeira, eu descobri que era no máximo de 4 horas porque o Instagram tava me cancelando. A live vai acabar em tantos minutos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí acabou ali a live. Então, assim, foi até ruim pra terminar, pra finalizar a live, porque eu não tava esperando, não sabia que eram 4 horas de duração. Mas eu convidei pessoas que tinham influência na época. Foi muito bacana, porque mesmo sendo muito pequeno, é muito legal alguém te dar oportunidade, né? Eu sou muito grato a essas pessoas. Todo mundo aceitou. Então, assim, eu tinha 2.000 seguidores e aí eu fiz live com um cara que tinha 90 mil. Uhum. E vamos fazer. E eu fui ganhando propriedade no assunto, as pessoas foram me identificando e aí começaram a chegar os inbox. Minha cobra não tá comendo, minha cobra vomitou. Assim, coisas que acontecem com animais, problemas do dia a dia, do cuidado do animal. O que eu faço? Minha cobra está com a pele opaca, meu lagarto isso, meu sapo aquilo. Eu falei, opa, agora eu tô atingindo meu objetivo. Agora as pessoas estão me identificando como alguém que produz conteúdo de qualidade, porque se você tem um problema do animal, que é um animal que você gosta, que é membro da tua família, ele tá com um problema, e você tá me perguntando o que fazer, eu posso até não saber. Eu vou procurar quem saiba, um médico veterinário, um biólogo, se for no caso de médico veterinário, um biólogo. Se eu soubesse se for só uma questão de ajuste de manejo, eu vou ajudar mais assim. Quando a pessoa te identifica como alguém que pode resolver o problema dela, isso é muito bacana. Você se tornou autoridade naquele assunto. Exatamente. Então eu consegui atingir meu objetivo. Quando eu comecei a ver que isso era frequente, eu falei, agora as pessoas estão me identificando como autoridade nesse assunto. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor de todos nesse assunto. Eu não estou dizendo que... Sabe, nada disso. Eu só estou dizendo que, em meio a outras pessoas, eu entendo o assunto e as pessoas estão identificando isso. Então elas estão levando a sério aquilo que eu estou fazendo.
Thiago, isso te ajudou muito no lançamento da loja, mas a loja fica no Rio de Janeiro, na Tijuca A Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. E a internet fica no mundo. Exato. Você tem e-commerce dessa loja e como que funciona um e-commerce de animais vivos? Tá, vamos lá. Isso é muito interessante você ter perguntado, porque aí eu vou sofrer aqui, vou dividir meus desesperos com você. Eu lancei um e-commerce, nada relacionado a animal vivo. O e-commerce do setor de aquarismo da loja, até para gerar uma renda, enquanto a coisa não acontecia, eu estava nesse processo, né, dos quase 3 anos, e era e-commerce, né, que eu fazia tudo. Então eu cadastrei todos os produtos, a gente tinha um portfólio de 1.500 produtos no site. Toda vez que chegava o produto, eu tinha que dar entrada no site, porque eu não tinha conexão com o sistema da loja, então era manual, eu tinha que fazer um a um. Todo dia, no final do dia da loja, eu pegava o sistema, tudo que vendeu e dava baixa no site, para atualizar. Os 2 sistemas manter igual, porque eu não tinha um integrador na época. Eu fazia a embalagem, eu ia até os correios despachar, eu ia até as transportadoras despachar, e assim, às vezes tinha 10 encomendas num dia. A realidade do pequeno empreendedor, eu acho que a maior parte do meu público é esse público aí. Então, bacana. E aí quando chega a loja, como é que eu vou buscar bicho em aeroporto? Como é que eu vou lidar com a burocracia? Como é que eu... Vou continuar sendo sozinho. E aí eu escolhi uma batalha que era abdicar do e-commerce. Se você entrar hoje no e-commerce nosso, tá lá, estamos em manutenção. Porque no momento eu não me arrependo, tá? Porque eu entendi que, para mim, naquele momento da inauguração do setor, ele era muito mais importante do que o e-commerce, tá? E podia me render muito mais frutos do que o e-commerce. E eu optei, pelo menos a princípio, de não comercializar animais na internet. Por quê? Sendo muito sincero, principalmente por conta de logística, tá? Um animal, ele é enviado geralmente de forma aérea. Ele não é tratado como carga normal, é uma carga viva. Então eu preciso entrar em contato com a companhia aérea, pedir uma reserva de um voo. Às vezes demora um mês para eles reservarem um voo. E tem toda a burocracia, tem que ir para o aeroporto, entregar o animal tantas horas antes. Mas todo mundo... Cara, eu acho que é o gargalo da gente ser sozinho praticamente, entendeu? Mas Thiago, você tem sócio lá, mas o negócio sou eu que cuido. Então assim, sou eu, o meu sócio me ajuda pra caramba quando eu peço apoio, mas assim, ele tem que tocar a loja de aquário. Então sou eu e uma funcionária. Cara, não tem como. Mas o que a gente estava conversando aqui antes, e que eu falo sempre sobre esse canal, assim, por eu estar gravando com o celular, e não tô com o melhor microfone, eu vou na casa das pessoas, e que eu falo assim, o dia que eu crescer vai ter muito mais graça. A gente falou agora um pouco das redes sociais, quando crescer vai ter muito mais graça. Quando a gente é pequeno empreendedor, a gente passa por todas as etapas. E as etapas do pequeno empreendedor é um degrau, volta 2, sobe 3, volta 4, agora a gente vai subir 10, e de repente a gente tá só subindo. E faz parte da história, né? E até para incentivar quem fala assim, poxa, eu vou ter que abrir mão de uma coisa agora que eu não queria, mas faz parte da história de um pequeno empreendedor. Primeiro, entender quando ele não pode abraçar tudo. E segundo, entender quando ele tem que crescer. Porque o seu e-commerce vai ser seu crescimento. Vai ser um momento tipo assim, cara, mas eu tenho 12 mil seguidores no Instagram e tem gente, muito mais pessoas fora do Rio de Janeiro do que de dentro do Rio de Janeiro querendo comprar. Aí eu vou fazer um movimento. Daí a gente demanda, a gente cresce equipe, a gente contrata, a gente bota um pouco mais de dinheiro, a gente perde um pouco mais de dinheiro, vende mais um carro, né, Thiago? Não, com certeza. Agora, uma coisa que eu fico muito com o pé atrás quando eu falo de animal vivo para comercializar, né, que é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma coisa chamada direito de arrependimento. De 7 dias. Isso vale para animal vivo também. Então, assim, você imagina, eu comercializo um animal que tem um valor elevado, eu gero nota fiscal, esse valor, eu estou pagando quase 12% de imposto, tudo que sai é tudo bonitinho, organizado, nota fiscal, como tem que ser. Aí a pessoa quer voltar o animal. Primeiro que assim, para mim, me deixa um pouco nervoso essa coisa do animal ir, o animal voltar. Tem alguns bichos que isso não faz muita diferença. A gente tem mania também de espelhar do ser humano, por exemplo,
Serpentes, curiosidade, tá? Quando são enviadas de forma aérea, são transportadas numa caixinha, dentro de um saquinho. Se eu mostro para algumas pessoas que não têm qualquer conhecimento, elas vão se desesperar. Aí vai ser um absurdo. Não tem nada de absurdo. Eu pego uma serpente aqui no terrário e boto 8 tocas de tamanhos diferentes. Sabe qual é a toca que a serpente vai escolher? A menor. Aqui para você daria uma sensação de claustrofobia porque ela está apertada lá dentro. Mas para ela isso traz segurança. Quanto menor o espaço, mais segura ela se sente. Espaços muito abertos, ela não se sente bem. Então a gente tem mania de se espelhar no mamífero, no ser humano e achar que tudo é igual. Besteira. Fora a alimentação, porque uma serpente se alimenta a cada 15 dias? Dependendo da idade da espécie, 7 dias, 14 dias, 21, 30, 40 dias. Então, Também assim, não vai passar fome, não vai passar não, negativo. Então, só que as pessoas imaginam que todo mundo é igual, que todo bicho é igual, que é tudo igual cachorro e gato, que é igual a pessoa, e não é assim que funciona. Mas assim, além da questão do animal, de ir, de voltar, que é uma questão para mim que me incomoda muito, tem a questão também legal. Porque a pessoa pode simplesmente falar assim, não quero mais. E aí, tem bichos que são mais caros. Você imagina, por exemplo, com um pequeno empreendedor, que eu vendo um bicho de valor maior, eu fico super feliz, a pessoa me liga 3 dias depois, eu quero devolver. Tá. Os criadores que você conheceu, que você trocou ideia, eles comentam que esse é um problema recorrente da Em alguns casos, sim. Por isso que eu acho legal a venda na loja. Porque na loja eu tenho a oportunidade de explicar detalhadamente sobre cada animal. Eu já vi, por exemplo, eu estou 3 semanas trabalhando com o setor. Tem 3 semanas que a gente inaugurou. Gente, por exemplo, pensar que é possível, e eu não estou falando de espaço. Você pode ter uma cobertura enorme, dar um espaço gigante para o animal. Não estou discutindo isso, tá? Isso é fundamental, mas eu não estou discutindo isso. Achar que, por exemplo, é viável ter uma arara no apartamento. Tem ideia? Quando a arara abre um bico e faz é muito alto. Você vai ser motivo da próxima reunião de condomínio. E aí a pessoa não tem noção, porque vê um bicho num vídeo e tal, ela se informa, vai ter estrutura, vai dar a melhor qualidade, só que ela acha que o barulho tá tranquilo, porque para ela tá tranquilo. Só que pro vizinho do lado não. Sim. E aí fica inviável. Aí ela não pode mais ter animal. Então, assim, acontece. E como a gente tá falando de uma burocracia, de não sei o que, aí chama o IBAMA, eu tenho um problema, tudo bem que tá registrado, mas até... Não, e outra, vamos supor, emitir nota fiscal. 3 dias depois eu não posso cancelar uma nota fiscal eletrônica. Então, assim, eu já perdi aquele Não, imposto. pode até pode, mas você vai ter que esperar o imposto voltar. Exato. Então, assim, e aí o que acontece? Eu tenho dificuldade para devolver o animal para o meu sistema também. Tem muita burocracia. Eu preciso fazer uma reversão de venda do consumidor para mim, entende? Entendo. Então, assim, tem toda uma complexidade. E, mais uma vez, era e-commerce. Não, o e-commerce ia bem, mas a partir ir bem é uma coisa para uma pessoa. Outra coisa, eu consegui contratar mais 3, 4 pessoas para trabalhar comigo e todas elas dependerem dessa fonte de renda. Não dava. E o e-commerce só de acessórios e alimentos para esses bichos? Então, é muito competitivo. Eu não estou produzindo, eu não estou comercializando um produto que eu produzo. Sabe? É um produto que todo mundo tem. E o que vale mais? Quem vende mais barato. É claro que a gente sabe que preço não é tudo. Existem diversas outras questões que estão envolvidas nisso. Só que assim, eu não estou falando de um produto que eu criei, que tem o meu diferencial. Eu estou falando, por exemplo, a grosso modo, imagina vender iPhone. Cara, se aquela empresa... Eu tenho 10 empresas que vendem iPhone. Aí eu tenho o de 10 mil e o de 7.500. E o de 7.500 não é uma empresa que é um golpe que vai me entregar com nota fiscal, tudo, provavelmente as pessoas vão comprar de 7.500. Uhum. Então, assim, eu vendo filtro, eu vendo no e-commerce rações, a briga é muito grande. E a gente vê hoje, como eu falei lá no início, um mercado pet que cresce duplo dígito. Você vê aí uma Cobase, uma Pets, você vê inclusive hoje um movimento de fusão, de tentativa de fusão dessas duas empresas. Então, assim, você tem tubarões nesse meio, vendendo muito barato. Eles vendem volume. Eu não consigo vender o mesmo volume que eles. Eu não consigo capilarizar como eles capilarizam. Eu não tenho uma estrutura de loja física como eles têm com 200, 300 filiais, além do e-commerce. Então, assim, onde
Hoje, você compra pela internet e retira lá com eles, mais barato ainda. Se você assinar, você ganha 10%, retira na loja mais 5%. Para mim, fica inviável competir com esse preço. Entendi. Por mais que eu ofereça um suporte, e isso vence muitas vezes, mas num macro, para esse tipo de produto, fica muito difícil. Porque é o mesmo filtro, é a mesma ração, é o mesmo saco de ração. Então, a rentabilidade desse produto é muito baixa, você ganha no volume. Então, para quem é pequeno, fica mais difícil. Não estou dizendo inviável, mas mais difícil para escalonar isso. Então, assim, nesse momento eu entendi que o e-commerce me gerava uma renda, mas que o meu novo setor, o meu novo bebê, o meu novo negócio poderia render muito mais frutos, porque eu poderia trazer muitos diferenciais. As pessoas entram na loja, eu ouço uma frase quase que todo dia. A pessoa entra, olha a beleza, a organização, o cuidado, a limpeza, tudo, e fala, ai meu Deus, eu não acredito. É muito bacana isso. Isso tem um valor, sabe? É muito legal. É muito legal. A sensação de missão cumprida, né? De 3 anos aqui e agora as pessoas estão reconhecendo. E assim, eu bato no peito. Não é um depósito de bicho, sabe? Você vai chegar ali, eu tenho um manualzinho que eu criei, de manhã, antes da loja abrir, durante, final do dia, tudo. Cada animal tem sua rotina de higienização, de alimentação, que é cumprida à risca. Você vai chegar lá, não tem sujeira, sabe? É a busca constante pela excelência, não só pelo negócio em si, mas pela responsabilidade de eu estar cuidando ali de, sei lá, hoje, 70, 80 vidas que estão ali comigo. E disso eu não abro mão. Eu não abro mão na minha casa, eu não vou abrir mão lá. Então, assim, o que eu podia fazer em cada recinto de animal para que eu pudesse dar o melhor para aquele bicho dentro daquela loja? E foi o que foi feito, sabe? Então, se você não é do Rio de Janeiro e quer incentivar o Thiago, curte ele nas redes sociais, segue ele, assiste os vídeos dele no YouTube. Pra quem não sabe, o YouTube é um negócio. Também já segue a gente aqui no Meu Amigo Empreendedor Podcast. Se você tá vindo dos Exóticos do Thiago, segue a gente nas redes também. Porque hoje o que as pessoas podem fazer é incentivar o Thiago com a criação de conteúdo dele sobre os exóticos. Com certeza. Quem sabe daqui a pouco o Thiago abriu uma unidade em São Paulo, Imagina. uma unidade em Brasília, em Curitiba, uai. Seria muito legal, muito legal. E levar, não só, seria muito legal não só por estar expandindo o negócio, mas porque eu estou tentando trazer, não necessariamente um novo modelo, mas um modelo que, na minha opinião, eu julgo que é o modelo correto e ético de negócio quando a gente fala de animal, sabe? Que é como tem que ser. E, infelizmente, a gente nem sempre vê isso quando fala de algum pet shop, de uma casa de ração, uma casa agropecuária, enfim. São um negócio muito diferente do meu, mas levar pro animal aquilo que ele merece. Foi o que eu te falei, muito mais do que comercializar um animal de origem legal, que já é muita coisa, porque é um animal que nasceu em ambiente legal, foi transportado da forma correta, chegou ali, passa por fiscalização o tempo todo, não foi roubado no ninho, não foi transportado dentro de uma mala quente pra caramba com um monte de bicho morto. Foi feito da forma que tinha que ser. Então, assim, eu tô mostrando para as pessoas, para outras lojas, quando você tem o seu negócio e você inova, você faz um upgrade naquele negócio. Talvez as pessoas tenham dificuldade, Bianca, de perceber que algumas atitudes delas, por mais simples que sejam, têm um reflexo em toda a cadeia. Setor. Exato. O negócio que é muito legal quando você abre, assim, quando você abre qualquer coisa, hoje em dia a gente fala assim, você não tá abrindo um negócio, você tá resolvendo um problema, né? Que problema você tá resolvendo para o seu cliente, mas que diferença você está fazendo no seu setor? Quando você começa a crescer, essa é a próxima pergunta que você tem que fazer. Tá, eu resolvi esse problema do meu cliente, mas e para o meu setor? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo diferente? Eu só tô consumindo o meu setor. E setores tão específicos quanto o seu é isso. Você, às vezes, acaba contribuindo mais para um setor inteiro, para um comércio inteiro, do que só resolver um problema do cliente e do seu problema e o seu negócio. E a partir do momento que o cliente entra na tua loja e percebe que, nossa, o espaço que esse animal tem, a higiene do recinto do animal, a higiene da loja, o cuidado, o carinho, a gente faz diversos exames nos animais, sabe? Para comercializar um animal que está saudável, que pode ser comercializado, um novo membro da sua família, com toda a documentação, com um manual de criação, que nada mais é um manual escrito para cada espécie, como você tem que cuidar, quais são os principais problemas,
para que você não erre com o animal e prejudique a vida dele. As pessoas começam a entender que é aquilo que elas querem. Elas não querem nada abaixo daquilo. Então você vai levantando a régua também do próprio setor, sabe? Eu tenho outros concorrentes, entre aspas, em outros estados, porque aqui no Rio de Janeiro hoje não tem nada igual ao que a gente fez, sabe? Uma loja que você possa entrar e tem lá 12 serpentes à venda, 40 jabutis, 30 tigres d'água, outros cágados, sapos, aves. Não tem isso. A gente não encontra isso hoje no Rio de Janeiro. Em alguns outros estados existem poucas lojas, mas existem. Muito maiores, inclusive, e muito legais também, lojas que eu me espelhei, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. É muito legal você aprender com o que o outro fez e deu certo e replicar aquilo e depois você vai dando a sua cara, sabe? Mas aquilo que já funciona, que é bacana, que você vê que é legal, não só para mim, mas nesse caso específico do meu lixo, pro próprio animal, eu vou replicar tudo bem, referência. E você criar também para os outros referência. Porque aí você vai elevando aquilo. Você percebe que depois de um tempo, você de alguma forma, a gente mal começou, mas a gente consegue perceber que um pouquinho hoje ainda, lá na frente a gente espera que muito, a gente está contribuindo para o amadurecimento desse mercado, para o crescimento ético dessa comercialização de animal, porque, mais uma vez, você goste ou não desta atividade, você tem todo o direito do mundo de achar ela correta ou não. O que você não pode é abominar aquilo que é legal e fechar os olhos para o ilegal que está acontecendo ali numa frequência, numa intensidade muito elevada. Então, assim, se a gente gosta de bicho, a gente gosta de bicho, a gente quer o melhor para esse animal. A gente não pode ignorar tudo aquilo que acontece por debaixo dos panos, porque aí seriam 2 pesos e 2 medidas, não faz muito sentido. Mas é isso, eu sempre pergunto todo dia o que eu posso fazer para contribuir com o bem-estar do animal, com o cuidado do animal e diminuir, de alguma forma, combater, diminuir o tráfico de animais. Thiago, acho que a gente tá chegando no final desse episódio. Vou ficar triste. O nosso recorde do canal. Eu falo. A gente já sabia. A gente já sabia que 4 horas de live poderia me trazer o maior vídeo do canal. Antes de encerrar, eu costumo pedir pro meu convidado para ele deixar um recado para quem tá assistindo. Um recado que vem do seu coração, que você quiser. Pode ser sobre o negócio, pode ser sobre os bichos. O que você gostaria de deixar como última mensagem nesse episódio? Bianca, eu acho que eu vou começar com uma frase muito batida, mas eu acho que reflete muito tudo que eu vivi e que eu estou vivendo. É você acreditar em você. Eu acho que muita gente deixa de fazer muita coisa porque não acredita em si próprio. Quando a gente fala de produção de conteúdo, por exemplo, e no meu caso, a produção de conteúdo é algo que me ajuda muito no meu negócio, né? Indiretamente e até certo ponto diretamente também. As pessoas falam assim, eu não tenho jeito para gravar, sabe? Eu pego um celular e eu não consigo gravar. Mas não consegue porque eu já passei por isso, sabe? Para gravar 1 minuto, um story de 1 minuto, eu levava 30 minutos. Eu estou sorrindo, a posição da câmera, a luz, eu falei errado, e repete, e repete, e repete. Não seja severo demais com você mesmo. As coisas vão fluir. Só que se você não acreditar no seu potencial e você tiver a mania de achar que todo mundo faz melhor do que você, você vai ter grande dificuldade para vencer. Então acredite em você e comece. Comece com o celular ruim, comece com a sua pequena lojinha, com o seu pequeno quiosque, com a sua carrocinha, mas comece. É isso que vai fazer você entender aquele negócio, entender as dificuldades e perceber o quanto você é capaz de crescer. E lá na frente você vai olhar o primeiro vídeo, vai olhar aquela barraquinha de doce que você começou na faculdade, aquele potinho que você levava de brigadeiro e a loja que você construiu. Se você não tivesse tido coragem de produzir aquele primeiro vídeo, se você não tivesse tido coragem de bater na porta de cada sala no intervalo da tua aula para oferecer aquele brigadeiro, você jamais estaria aonde você chegou. Coragem é muito importante. Acreditar em você é tão importante quanto. Então tenha coragem e acredite em você. Recado dado. É sobre estar em movimento e não usar a régua dos outros. Exato.
Thiago, muito obrigada por deixar o terrário dos seus animais, o quartinho dele. Isso é outra palavra que é difícil às vezes para as pessoas, né? É um aquário, é o quê? É um terrário, porque não tem água, é de vidro, mas não tem água, é um terrário. E não se esqueça, segue o Thiago, Exóticos Thiago, os links dele estão aqui, o endereço da loja dele também está na descrição desse vídeo. Não esquece de seguir o Meu Amigo Empreendedor Podcast, seguir a gente nas redes, Instagram e TikTok, Bianca Dil, Meu Amigo Empreendedor Podcast. E Thiago, muito Cara, eu que agradeço, Bianca, de verdade, eu que agradeço mesmo a oportunidade. Eu falei no início, eu tava lá desde a primeira temporada, quando é que vai chamar, quando é que vai ser. Queria muito conversar, falar um pouquinho disso, porque é algo muito incomum para a maioria das pessoas, né? É um negócio muito diferente, assim, falando de legalidade, falando da atividade em si, o dia a dia, é muito específico. Então, poder participar aqui, contar um pouquinho da minha história, é muito legal. Fico muito feliz, de verdade. Fico feliz de saber que você confia no meu projeto. E foi na hora certa que deu tempo de abrir a loja e divulgar ela. 3 semaninhas de loja, teria um mês que a loja inaugurou. E tô aqui podendo falar disso. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.